Ei, me fala uma coisa, será que existe uma fé em níveis diferentes ou existe vários tipos de fé? Os dons de curar, quem tem, cura todas as doenças ou doenças específicas? Você sabe qual é a diferença entre o dom da fé e o dom de operações de milagres? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema os dons espirituais e os dons ministeriais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal, maravilha? E não esqueça também de curtir essa aula, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 4. Hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. No final eu falo o nome de vocês, maravilha? Lição de número 4, que tem como título Dons de Poder. Hoje nós vamos falar mais sobre 3 tipos de dom, ok? Isso é muito importante para nós, tá? Nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 12, lê o verso 4, depois pula para o 9 e lê até o verso de número 11, ok? Então hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de dom. Quais são eles, Fábio? Nós vamos falar sobre o dom da fé, os dons de curar e o dom de maravilhas ou o dom de milagres. Querido, deixa eu falar uma coisa rapidinha. Tem um irmão que ele publicou isso daqui, ó. Não sei se vai aparecer aqui. Ele publicou isso daqui, ó. Para eu procurar um fonoaudiólogo, porque a minha dicção ela é horrível. Então eu queria mandar um recadinho para esse irmão, que antes de vir para a América, eu já procurei um fonoaudiólogo, na verdade uma fonoaudióloga. Eu achava que eu tinha um problema na dicção. E eu marquei 10 consultas, 10 sessões. Na primeira, ela falou assim, ó, vai embora, você nunca mais volta no meu escritório, você nunca vem mais aqui, porque você não tem nenhum tipo de problema com dicção. Você não precisa fazer uma fono, ok? Então, para avisar para o nosso querido irmão que não perde uma aula minha, que eu não tenho mais esse problema. Foi assim que Deus me fez, tá? Eu falo meio feio, meio desastrado, mas é essa ferramenta que Deus tem usado, que tem abençoado a tua vida e milhares de vida pelo Brasil e fora do Brasil. Amém, meu querido? Vamos lá então. Então hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. A primeira coisa que eu quero deixar muito bem clara aqui para vocês é o seguinte: por que não vemos na atualidade a atuação do dom da fé, de curas e de operações de maravilhas? É assim que começa o nosso autor. E eu gostaria de enfatizar 2 pontos por que não vemos na atualidade a manifestação dos dons de poder. Presta atenção no que eu vou te dizer. No meu ponto de vista, isso não acontece com frequência por causa de 2 fatores. Primeiro fator, por falta de ensino. Não existe uma explicação, não existe um ensino, não existe uma prática, uma oralidade com frequência, com persistência acerca desses tipos de dons. Ou seja, não se fala acerca dos dons, do dom da fé, não se fala acerca dos dons de curar, e muito pouco se fala acerca dos dons de maravilha. Ou seja, o que isso significa? Se não existe ensino, não existe busca. Ou seja, eu só passo a ser, ou eu só passo a desejar aquilo que me apresentam. Por que eu desejo ser médico? Porque eu vi um médico. Porque eu desejo ser enfermeiro, engenheiro, pedagogo, professor, pedreiro. Porque eu desejo ser coisas. Porque eu vejo coisas. Eu nunca vou desejar aquilo que eu não sei, aquilo que não me falaram. E o importante aqui não é se é bom ou ruim. Ou seja, tudo aquilo que me apresentam, ok? Se me apresentam de forma visual, de forma falada, não importa a maneira que nos é apresentado, mas se nos for apresentado, é inegável que alguém vai desejar aquilo. E conforme você apresenta com mais frequência,
pode despertar um desejo maior de ter aquilo que lhe apresentam. Então, por que não existe, Fábio? Um dos motivos é a falta de ensino. Precisa ter um ensino mais sistemático, um ensino mais mais presente, mais atual, mais persistente acerca desse assunto. E por que, Fábio? Me mostra uma segunda razão. A segunda razão é que em todos os dons espirituais, o que mais se ensina, o que mais sobressai é o dom de línguas. Então, por isso que as pessoas buscam muito mais o dom de línguas do que os outros dons. Por quê? Porque existe uma ênfase, existe um ensino, existe uma dinâmica muito maior no dom de línguas do que em qualquer outro tipo de dom. Maravilha? Tópico primeiro, o dom da fé. O que é dom da fé? Ponto 1. O que significa isso? A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça, levar para a tua classe, é o seguinte, que fé não é sentimento. Não é simplesmente um desejo que bate no meu coração. O que é fé, Fábio? Fé não é sentimento, é uma convicção. E deixa eu aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Convicção não anda por sentimento. Convicção anda por razão. Convicção anda por fatos. Convicção faz aquilo que o coração não pede. Convicção faz aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que eu preciso amar a quem me odeia. Cá entre nós, qual é o sentimento quando alguém me odeia? É odiar, é praguejar, é amaldiçoar aquele miserável. Eu tinha um pastor que ele orava pelos miseráveis. Quem eram os miseráveis? Todo mundo que ele achava que era contra ele. E ele dizia, Senhor, visita os miseráveis. Ou seja, entra com justiça. Ou seja, nas entrelinhas é um ódio. Nas entrelinhas é o desejar o mal para outra pessoa. Mas a Bíblia diz que eu preciso pagar o mal com o bem. Você consegue entender essa performance? Ou seja, eu preciso amar a quem me odeia. E se nós for andarmos por sentimento, o sentimento quando alguém me odeia é odiar também. Por isso que convicção é diferente de sentimentalismo. Ou seja, eu não preciso sentir para amar, eu tenho que amar. Eu não preciso sentir para orar, eu preciso orar. Eu não preciso sentir para ir à igreja, eu preciso ir à igreja. Eu não preciso sentir para estar em comunhão com a igreja. Eu preciso estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Você consegue entender essa dinâmica? Então o que é fé, Fábio? Fé não é sentimento, é convicção. Aí eu vou lá para Romanos, para Hebreus capítulo 11, verso 1, tá? Aquilo é fé. O que é fé? É convicção. Segunda ideia que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Eu disse isso há 7 anos atrás, eu volto a repetir. Não existe tipos de fé. Eu não acredito em tipos de fé. Fé salvífica é uma, dom da fé é outra, fé da salvação é outra, fé em crença é outra. Para mim não existe nada disso. O que existe biblicamente? Quando eu olho para a Bíblia, não existe tipos de fé. Existem níveis de fé. Quando você ouve a palavra, Deus nos deu fé. E qual foi esse tipo de fé? Foi a fé para acreditar no Evangelho, para aproximar-se de Deus, para aproximar-se da verdade. Conforme você vai amadurecendo, Deus ele vai mudando você de níveis. Ou seja, nós vamos passando de fé, ok? A Bíblia deixa muito bem claro isso. Tá? Que existem níveis de fé. Conforme você vai amadurecendo, ele vai mudando você de nível. Ou seja, se fé é convicção, com o perpassar do tempo, eu vou tendo outras. A minha convicção, ela vai se fortificando. Conforme eu vou crendo na palavra, conforme eu vou me amadurecendo, sendo discipulado, eu vou me amadurecendo em certas convicções. Aí eu não sou mais um menino, eu não sou mais um moleque. Eu não sou mais um infantil, eu vou me amadurecendo. Eu passei da infância, eu entro na adolescência, até eu atingir, aí eu entro no estágio da maturidade. Então é isso que eu preciso entender. Eu não tenho dom da fé, ou seja, agora eu tenho dom disso, agora eu tenho um tipo de fé. Não são tipos de fé. Porque no hebraico só existe um termo para fé. Qual é? Emuná. Emuná é convicção em um sistema.
é convicção numa gama de preceitos, tá? Eu já ensinei aqui que fé no hebraico é como um tripé, ok? É a crença em um Deus, em um governo e os seus súditos. Ou seja, tem que ter súdito, precisa ter um rei e precisa ter lei. Os súditos acreditam na lei e no rei. Quando tem esse tripé, tem a emuná, ou seja, a crença no sistema. Ok? Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto 3, exemplos bíblicos do dom da fé. Aqui eu quero citar um texto, tá? De Êxodo capítulo 14, verso 13 e verso de número 14. Eu fiquei pensando, o autor cita esse texto pode se confundir com o dom de maravilhas, tá? Mas eu vou explicar esse texto a partir da perspectiva do dom da fé e depois no dom de maravilha eu vou explicar ele mesmo na perspectiva do dom de maravilhas, ok? Aqui é dom da fé. Olha que interessante. O dom da fé, ele é diferente porque a Bíblia diz que eu ando por fé e não por vista. Porque todo cristão tem fé. Todo cristão tem fé em níveis diferentes, ok? Mas ele tem fé. Ele acredita em Deus, ele acredita na ressurreição, ele acredita no arrebatamento da igreja, ele acredita que Deus pode fazer, ele acredita, ele crê. Ok? Ou seja, ele está passando por uma situação complicada da vida, ele acredita que Deus vai entrar com providência. É a crença que ele tem. Por quê? Porque a Bíblia diz certas coisas, ele se agarra naquela verdade e isso é fé. Ok? Mas esse dom da fé não tem nada a ver com a crença de que enquanto eu estou passando por momentos de tribulação, Deus vai resolver o meu problema. Não tem nada a ver. Deixa eu te explicar o que é o dom da fé. O dom da fé, ele acontece em momentos específicos, em ocasiões específicas, ok? Nesse caso aqui, Moisés estava carregando o povo, levando o povo, tirando ele da terra do Egito. O que aparece? Aparece aquele monte de água. Ou seja, Moisés estava diante de uma problemática, ok? Aí Moisés olha para o povo e diz: povo, não temais, vocês ficam quietos e vocês vão ver o livramento que hoje, é aqui que está o detalhe, ó, presta atenção, o dom da fé é para um momento específico e para ocasiões específicas. Porque eu posso afirmar que ele usou o dom da fé, ou ele foi usado no dom da fé, porque ele usa a palavra hoje, ele determina prazo, hoje vos fará, ou seja, quem vai fazer Deus? Que dia? É hoje, é hoje, é hoje. Presta atenção, fica quieto, observa, porque hoje vai acontecer algo. Com quem? Aí ele fala com quem? Com os egípcios. E ele vai muito mais profundo ainda. Ele diz, olha, os egípcios que vocês vistes. Aí ele diz, nunca mais vereis para sempre. Ou seja, o dom da fé, nesse exato momento, nesse caso aqui, nesse contexto aqui, ou seja, Moisés viu o que aquela multidão não estava vendo. Moisés viu que aqueles egípcios seriam exterminados para sempre. Ou seja, ele faz uma ênfase. Vocês nunca mais verão. Vocês nunca mais terão a presença dele. Eles nunca mais vão correr atrás de vocês. Ele nunca. Mas que dia? É hoje. Vocês conseguem entender? O dom da fé, ele consegue ver aquilo que ninguém está vendo. Ele determina momento. Ele vê situação. Ele vê aquilo que Deus vai fazer. Ou seja, é como se Deus estivesse antevendo para ele. Ok? É essa a perspectiva do dom da fé. Maravilha? Tópico segundo, dons de curar. Agora vamos para os dons de curar. O que são dons de curar? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que quem tem esse dom não se torna um curandeiro. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe levava eu na benzedeira. Aí levava lá na benzedeira, a benzedeira colocava a mão aqui, colocava uns ramos aqui, e benzia nós. Tá? Tem muitas pessoas que acham que algum cristão que tem o dom de curar, ele se torna um benzedeiro. Você vai lá, ele vai resolver todos os problemas acerca de doenças. Não é assim, tá? Ele não é um curandeiro. Outro detalhe, ele não cura quem ele quer, ok?
quem tem o dom, ele não tem autonomia de escolher quem vai ser ou não curado. Ok? Isso é uma outra coisa muito interessante nós observarmos, tá? Uma outra ideia que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que quem tem o dom, ele não cura, essa é uma teoria, ok? Ele não cura todo tipo de doença. É por isso que esse é o único dom que está no plural, tá? Dons de curar. Porque alguns intérpretes vão dizer o seguinte, que para determinadas doenças, tá? Deus capacita essas pessoas para estarem curando essas doenças. Isso é uma teoria que tem uma razoabilidade, porque a expressão aqui é dons, ou seja, cura, mas existe várias modalidades de doenças e Deus vai capacitando essas pessoas para exercitar esse ministério. E uma outra coisa que eu quero trazer aqui é que o autor cita o Jeová Rafá, que na verdade é Adonai Rafá. Ou seja, ou o YHWH, ou se eu fosse falar em hebraico, eu ia falar Yud, Rei, Vav, Rei, que é o nome impronunciável de Hashem, do Eterno, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o termo Rafá. Porque esse termo é usado lá no Antigo Testamento, Deus que cura. Rafá é aquele que sara. Na verdade, vem da palavra médico, tá? É tão interessante que o texto diz... A Bíblia afirma que Deus é o médico. E é tão interessante que quando trabalha a ideia do médico, lá no Antigo Testamento, é a ideia do médico geral, é aquele que tem a capacidade de curar qualquer tipo de enfermidade. Mas se tratando o médico para Deus, por que eles falam que Deus é Rafá, que Deus é médico? Porque naquela época tinha doenças que eram incuráveis, que a medicina ainda não tinha capacidade de curar, que hoje já são curadas. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que quando a Bíblia apresenta Deus como Jeová Rafá, ele está apresentando um Deus ilimitado. Um Deus que nenhum tipo de doença é capaz de detê-lo, que toda mazela que acontece no corpo do ser humano, existe uma autoridade espiritual que pode resolver essa problemática. É por isso que ele é apresentado como Deus que cura, ou Deus que sara, ou Deus médico, aquele responsável de curar o corpo, e para ele não existe nenhuma modalidade impossível que ele não consegue interferir na história. É isso que eu preciso entender. Ponto 2, a redenção e as curas. Querido, presta atenção. Quando Deus nos redimiu, ele curou a nossa alma, tá? A redenção nos livra da eternidade sem Deus, mas ela não nos livra das enfermidades do corpo. Então, quando Deus nos redimiu, que aí nós aprendemos do Goel, que entra o Gaal. O que é o Goel? Goel é o remidor. É aquele que resgata aquele que precisa ser resgatado. O Goel é aquele que vai redimir. É aquele que vai resolver a problemática de alguém. É aquele que está indefeso, precisando ser amparado por alguém que foi abandonado. Ele vai lá e ele resgata essa pessoa. É o Goel. Jesus foi o nosso Goel. Resgatou, ele nos tirou, ele nos comprou. Nós que estávamos destinados a ir para o inferno. Ele nos redimiu. Mas isso não nos garante que no nosso corpo não sofreremos mazelas. Isso não nos garante a cura do câncer, a cura do corona. Isso não nos garante que nós ficaremos imunes, lesos, do que? De qualquer tipo de enfermidade. Crente morre de corona, crente morre de câncer, crente morre de meningite, crente morre de qualquer tipo de doença. Nós precisamos colocar isso na cabeça. Não tem nada a ver redenção com cura. Redenção é para a alma, cura é para o corpo. Maravilha? Ponto 3. A necessidade desses dons, tá? Dos dons aqui de curar. Deixa eu te dizer, vou te dar uma razão por que precisamos da atualidade desses dons. Ponto 1, e eu termino aqui, tá? É para não esfriar a crença que Deus continua curando a nossa história. Ponto 3. A necessidade desses dons. Existe necessidade dos dons de curar? Eu vou te dar uma razão. Porque eu preciso
desse dom, ou porque nós precisamos da manifestação desse dom. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu entendo que nós precisamos que exista essa manifestação para não esfriar a crença num Deus que intervém na história do ser humano. Por quê? Porque com o passar do tempo, a medicina vem evoluindo. E ela vem evoluindo, problemas que não era solucionado atrás, hoje ela consegue resolver a problemática. Uma vacina que demorava 10, 8, 7, 6 anos para ser usada, hoje em 2 anos eles conseguem resolver essa problemática. Ou seja, a medicina tem evoluído. E eu aprendi uma coisa em teologia que eu nunca mais vou esquecer, tá? Que toda verdade é verdade de Deus. Não me importa de quem vem essa verdade, se vem de um ateu, de quem é que vem, não me importa, mas se isso está vindo, se isso é verdade de Deus, eu preciso acreditar nisso, eu preciso acreditar que essa verdade é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o diabo não queria verdade. Não vem verdade do maligno, não vem verdade de Satanás, não vem verdade, ele é o pai da mentira, ele constrói a mentira nasce nele, parte dele, verdade não existe nele, então toda verdade que existe é verdade de Deus, e a medicina é uma verdade. Então eu preciso acreditar nisso. Mas quando a medicina não consegue ainda descobrir, ela não conseguiu ainda evoluir, ela não conseguiu ainda resolver uma problemática, eu preciso entender que existe um Deus que faz. Eu preciso entender que existe um Deus que ainda é capaz de resolver as nossas problemáticas. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que, se o neuro não resolve, ele resolve. Existe um Deus, se o cardíaco não resolve, Deus resolve. Se o pneumologista não resolve, ele resolve. Se o ortopedista não resolve, ele resolve. Ou seja, não existe qualquer modalidade médica, científica, psiquiatra, se não conseguir resolver, existe um Deus, por nome de Adonai Rafa, ele intervém na história do ser humano. É isso que eu preciso aprender, é isso que eu preciso que esse dom ainda continua sendo manifestado nos nossos dias, tá? Tópico terceiro, o dom de operação de maravilhas. Ponto primeiro, o dom de operação de maravilhas ou operação de milagres, tá? O que é esse dom? Presta atenção. O dom de operação de maravilhas, ou chamado dom de operação de milagres, ele é uma intervenção divina ou uma intervenção sobrenatural na ordem natural da natureza. Então, qual que é a diferença entre o dom da fé e o dom de operação de maravilhas ou operações de milagres? O dom da fé te capacita, por exemplo, de ver uma solução de um problema em detalhes, ok? Foi o caso que eu citei de Moisés. O dom de operação, é uma operação, é uma manifestação de uma maravilha. Maravilha vem da palavra energia, ok? E milagres vem da palavra dínamo, ok? O que é o dínamo? É o poder, ok? É o poder, energia com poder, é o dínamo, é a força, é aquilo que implode, é aquilo que desfaz. Mas é tão interessante que o milagre de Deus, o dínamo de Deus, ele desfaz desconstruindo. Mas deixa isso para uma outra aula, porque isso é muito profundo aqui, né? Eu gosto de ser muito rápido, simples e objetivo. Então, voltando aqui, a operação de maravilhas, ela tem a capacidade de mudar a ordem natural da natureza, tá? Ponto 2. Agora eu vou aplicar exemplos bíblicos, tá? Aí eu cito Êxodo 14, verso 21 ao verso 23, é a passagem, tá? Do povo de Israel diante do Mar Vermelho, tá? Quando Moisés teve a capacidade de ver, ok? Ele viu, Deus revela para ele, Deus mostra para ele, é o dom da fé, ok? A capacidade que ele estava tendo de ver aquilo. Mas ele não tinha capacidade de mudar aquela ordem. Aí entra o quê? Aí entra o dom de operação de milagres, ou operação de maravilhas. Ou seja, a natureza, o normal da natureza mudou. Ou seja, por que mudou? Porque a natureza foi modificada, o curso natural foi rompido. Ou seja, no meio do mar
passa ali um vento. Esse vento é assoprado, a Bíblia diz que foi pela própria boca de Hashem. Hashem sopra aquilo, aquilo se abre, ou seja, as águas dão licença para o sopro da majestade, para uma intervenção divina. Se cria duas paredes de água, ou seja, o normal dá lugar para o sobrenatural. Eu vou repetir, o normal dá lugar para o sobrenatural. Paredes de água são construídas por uma intervenção divina, porque Moisés estendeu a mão e aquilo começou a acontecer por obra e graça do Espírito de Deus. O sopro de Hashem passa ali, cria-se uma parede e 3 milhões de judeus começam a andar em terra seca. Eles não nadaram, eles não passaram de carruagem, de canoa, eles não passaram de barco, eles passaram no fundo daquele lugar onde tinha água. E para deixar registrado, eles ainda colocaram 12 pedras. Você consegue entender a magnitude disso? Tá? Um outro exemplo, segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 2. A mulher que só tinha uma botija de azeite. Sabe o que é uma botija? É um pouco mais de meio litro. Ou seja, aquilo era impagável para ela resolver a problemática do filho. O que essa mulher recebe? Essa mulher recebe uma ordem de um profeta. Isso só tem uma botija de azeite, pega mais vasilha, pega mais. O natural deu lugar para o sobrenatural, ou seja, começou a jorrar botija de azeite. Na verdade, começou a jorrar azeite dentro da botija, porque a botija é ela que traz. O azeite começa a aparecer, ou seja, sem uma confecção de azeitona, querido. Você consegue entender? O natural deu lugar para o sobrenatural, ou seja, houve uma intervenção na natureza. Azeite não é produzido com oração, azeite vem da azeitona. Você consegue entender esse mistério? É isso que tinha acontecido. É isso que nós precisamos acreditar, que existe um Deus que interfere na história do ser humano. Tá? Ponto 3. Distorções no uso dos dons de curas e através dos dons de operações de milagre. Querido, tira isso da sua cabeça. Tira esses termos, pelo menos esses 3 termos da tua cabeça. Eu determino, eu decreto e eu exijo. Quem fala eu determino, eu decreto ou eu exijo é reflexo de uma vida imatura. São pessoas que não evoluíram na fé. São pessoas que não evoluíram ainda na caminhada cristã. São pessoas imaturas, são crianças espirituais, são pessoas ainda adolescentes espirituais. Nós que somos maduros ou estamos no caminho para ser homens e mulheres maduros, a nossa experiência com fé, eu preciso eliminar o determinismo, eu preciso eliminar o decreto, eu preciso eliminar a exigência, porque eu entendo que tudo acontece segundo a sua obra, o seu decreto, a sua vontade. Existe uma vontade soberana de Deus e Ele faz quando Ele quer, porque Ele quer. E da hora que Ele quer, ou seja, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele faz aquilo que dá vontade para Ele. E se Ele determinou, querido, preste atenção, não existe nada que vai deter a operação do Espírito de Deus sobre a minha, a tua, a nossa vida. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus. Queridos, agora eu vou falar o nome de vocês. Vamos mandar aquele abraço caloroso para você que está nos acompanhando. Maravilha? Ah, deixa eu falar uma coisa. Queridos, é muito nome, mas eu tô pegando todos, tá? Teve um irmão que escreveu assim para mim, ele me mandou uma mensagem para mim em fevereiro. E eu esqueci de falar o nome dele e ele pediu para a esposa dele ficar vendo até o final. E eu não falei o nome dele e ele mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu quase chorei. Querido, o seu nome vai estar aqui hoje, maravilha? Quero mandar um abraço para a missionária Maria Eunice, ela é de Vila Velha, Espírito Santo. O Jerônimo Monteiro, também do Espírito Santo. A Rosa Ramos, de Tanguará, Mato Grosso. Alan Felipe, de Queimados, Rio de Janeiro. A Eliane, de Ipatinga, Minas Gerais. Aqui tem um nome difícil. Rizicleide, de Tracuateua, Pará. Tem um nome que eu não consigo falar não, tá? Paulo Maurício, de Vitória, Pernambuco.
Elza Maria de Oliveira, Ipatinga. Pastor, a irmã Elza Maria de Oliveira, Ipatinga. Pastor Marcone, o presbítero Alessandro e o auxiliar Eliseu, que ele é o professor. Mandar um abraço para o Alex, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Mandar um abraço para o nosso irmão Reinaldo Alves, de Tanguará da Serra, no Mato Grosso. Carlos Rocha, Montanvânia, Minas Gerais. Itamar, ele é de Pedreiras, Maranhão. Magna, ela é de Própria, deve ser Propriá, Sergipe. O Josué, ele é de Maceió, Alagoas. Rodrigues, ele é de Teresina, Piauí. Mandar um abraço para uma família aqui, tá? É a Rosimari, o presbítero Rildo Dias e os filhos Rildo Cauã. E tem um nome aqui que é complicado falar o nome dele. E a menina chama Ana Silva, tá? Ana Carolina. Eles são de Terra Alta do Pará, tá? Eu só vou ficar devendo o nome do outro aqui que eu não consigo falar. É Keiler. Eu não consigo falar esse nome, tá? Maravilha. Mandar um abraço para a irmã Silva. Ela, Silva do Nascimento. Mandar um abraço também para Silva Lima e a missionária Marcela. Eles são de Aracaju, Sergipe. A irmã Diva de Valinhos. Valinhos é perto da minha cidade, perto de Americana. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas eu fui muito aí em Valinhos, preguei muito na cidade de Valinhos, tá? William de Japaratingua, a Cícera e Valdemir de Pindamon, não sei de onde que é esse lugar, tá bom? O nosso irmão João, ele é de Maceió, Alagoas. Gildete, ela é de Três Maria, Minas Gerais. A Rosinilda, ela é de Conceição, na Bahia. O Itamar, opa, já falei o nome do Itamar, escrevi 2 vezes. João Ferreira de Sergipe. O Tarso, ele não falou de onde que ele é. O pastor Eliseu de Timbó, Santa Catarina. José Bezerra de Recife. Presbítero Luciano de Abreu e Lima. Abreu e Lima é uma cidade muito importante, tem grandes pregadores lá, tá bom? Éder Rocha, ele é de Santarém do Pará. Santarém do Pará, Amazonas. Wagner, ele é de Palmeiras, distrito de Teobroma, Rondônia. Também um abraço para Valdenice Brito, Feira de Santana, na Bahia. Presbítero Fábio Lemos, ele é de Vilar do Teles, Rio de Janeiro. Ronaldo, ele é lá de João do Meriti, Rio de Janeiro. Mandar um abraço também para o nosso irmão ou nossa irmã Hélio Daria de Taubaté. Já preguei muito aí em Taubaté, já preguei na sede de Taubaté, tenho grandes amigos aí na cidade de Taubaté, porque eu morei na cidade vizinha, de Caçapava, né? Então eu sempre estava aí em Taubaté. Mandar um abraço para José Nunes, de Rondônia. Mandar um abraço para Jane Aguiar. Jane Aguiar sempre comenta, ela sempre está nos acompanhando, ela é lá de Vila Velha, Espírito Santo. O Celso, Alagoinha, Paraíba. A Jaciene, Bahia. André, de Ribeirão Pires. Wilton Surubim, de Pernambuco. Antônio Carlos, de Cachoeiro do Itapemirim. Eu já tive a honra de estar aí em Cachoeiro do Itapemirim pregando a palavra de Deus, tá? O Joilson, de Rondônia. Adão, de Mucajaí, Roraima. A Fernanda, de São Gonçalo. O pastor Eugilto, de Vieira, da Bahia. Georgette, de Campo Formosa, Bahia. O Jailton, de Gravatá, Pernambuco. Vanderlei dos Santos, ele é de Lages, Bahia. Adeilton Souza, ele é de Simões Filho, na Bahia. A Fátima, ela é do Planalto, na Bahia. Carlos Feitosa, de São Luís do Maranhão. Tive o prazer de estar aí várias vezes pregando. O presbítero Marcos José, ele é de Mandaguari, Paraná. Pastor Rogério, de Cordeiros, Rio de Janeiro. O Francisco, ele é de São Paulo. Mandar um abraço aqui também para nossa irmã Nilza Pontes. Ela é da cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. Valdeci. Vamos ver se eu consigo falar essa cidade.
Botuquena, Mato Grosso do Sul. A nossa irmã Edilma, ela é de Jaboatão, Pernambuco. Janilson, ele é da Barra do Jacuípe, de Camaraci, Bahia. Maria Camilo, nossa, Maria Camilo, eu vou tentar falar a sua cidade. É de Camaragibé, Pernambuco. A nossa irmã Andréia Barros, de Lagoa Alegre, Piauí. Arnaldo, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A nossa irmã Luciana, do Rio de Janeiro. E para terminar, a nossa irmã Aurilene Arão. Ela é da cidade vizinha minha, lá de Piracicaba. Piracicaba, nossa, já até trabalhei na cidade de Piracicaba. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Maravilha? Até semana que vem, querendo Deus.